Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso para trazer as novidades do dia do clube mais tradicional desse país. Bom, notícias hoje sobre a afirmação de Vitor Cuesta com a lesão de Canu detectada na coxa. O Vitor Cuesta tem o seu momento no Botafogo para pegar essa titularidade. E aí, o que vocês acham? É o titular da vez? Canu agora vai ficar difícil para recuperar essa vaga? Quase 30 mil ingressos vendidos para a partida contra o Juventude. Até o momento, quase 28 mil. Acho que até o fim do dia chegamos a 30 mil ingressos vendidos. Nesse mês, mais de 8 mil sócios torcedores. Será que até domingo a gente chega a 30 mil? Olha lá, a torcida do Botafogo, não duvide dela, hein? E a gente vai trazer considerações aqui sobre reforços. Por que o canal não falou sobre o Luiz Gustavo? Nós vamos falar rapidinho sobre o Luiz Gustavo e também complementar o vídeo que fizemos pela manhã sobre os áudios vazados do VAR, tá certo? Essa e outras notícias você acompanha depois da vinheta. Somos mais de 57 mil inscritos aqui, faltando pouco menos de 500 para chegarmos aos 58 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. A gente conta com o apoio de todos vocês. Curte o canal? Está assistindo esse vídeo? Não é inscrito? Se inscreva no canal Gigante Glorioso, faça parte da família GG, mas eu peço a você encarecidamente, deixa o like. Com o seu like, o nosso canal cresce cada vez mais. E olha só, não te custa nada, né? Aperta esse dedo aí. Aperta aí agora. Apertou? Apertou, né? Tá certo. Aperta o like aí que você ajuda bastante o canal Gigante Glorioso. Curte a galera, curte o pessoal, nosso conteúdo. Pelo menos 3 vídeos por dia. Quer se tornar membro do canal? Então, só clicar. Seja membro. Tem sorteio de camarote para o jogo Botafogo e Juventude domingo às 11 horas lá no grupo de membros. E você que não faz parte do grupo do WhatsApp, você também faz parte do sorteio. No último jogo, 2 pessoas que não fazem parte do nosso grupo de WhatsApp ganharam o sorteio. Então não tem essa preferência. Então se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp sendo membro do canal, ok, tá certo? Vocês concorrem a todos os prêmios sendo membros, independentemente do pacote que vocês adquirem, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar de coisa séria que a gente tem informações aqui rapidinhas para trazer para vocês. Até, vamos lá, meio-dia, uma hora agora, né? Quase 28 mil ingressos vendidos para Botafogo e Juventude, tá certo? O que isso significa? Que aquele cara, como é que chama? Bessone? Michael sabe, Vessone, né? Ele estava completamente equivocado, mas isso todo mundo sabia, né? Ele achou que a torcida do Botafogo lotou o estádio Newton Santos na primeira rodada para ver o adversário, porque o adversário é chamariz. O Juventude também, segundo a teoria dele, deve ser um chamariz danado, né? Uma equipe muito tradicional do futebol gaúcho, com jogadores que todos aqui no Rio de Janeiro gostariam de ver mais de perto, qualidade apurada, né? Deve ser mais ou menos isso aí que o tal do Bessone estava querendo dizer, né? Mas enfim. Mandou mausaço, tem nada disso, a torcida do Botafogo não se compara com nenhuma outra, porque ela é apaixonada em qualquer canto do Brasil, ela está prestigiando o clube e eu tenho certeza de que bateremos o recorde do jogo contra o Corinthians, né? Com a diferença de que os ingressos para o Corinthians foram todos comercializados, quase todos. Para o Juventude, acho que nem metade será. Então o Botafogo poderia, né, acertar alguma coisa, dar uns camarotes para o Juventude, para os torcedores, né, terem mais conforto, mais luxo e deixar o setor sul para a torcida botafoguense a preços populares. Esse era o certo, né? Esse era o certo. Mas, como isso não vai acontecer, provavelmente teremos aí talvez 36 mil ingressos comercializados para essa partida Botafogo e Juventude, tá? É a minha previsão. Gostaria muito que os 40 mil, 42 mil, acabar logo, lota logo tudo, deixa tudo lotado, apertadinho, seria muito bacana, mas acho que não vai acontecer, né? Acredito que pelo menos 36 mil ingressos sejam vendidos até sábado, nem sei se chega até sábado, né? Estamos na terça-feira e passamos dos 27 mil, chegando a 28 mil ingressos vendidos. Hoje, provavelmente, chegamos a 30 mil ingressos vendidos. E outra coisa que eu tenho que destacar é o programa de sócio-torcedor do Botafogo, que devido a essa jogada de pelo menos aí quase uma semana de preferência para os sócios, né? Houve jogos aí com 4 dias, 5 dias, muita gente está perdendo um setor preferido. Tem gente que gosta de ver no leste, porque as torcidas estão lá, a torcida organizada, a bagunça está lá e tal. Só que os sócios torcedores adquiriram 15 mil ingressos antecipadamente. Então, grande parte da norte, a leste inferior toda. Então, o cara que não é sócio torcedor, ele acaba não tendo prerrogativa de comprar o setor que ele quiser antes, né?
Então, muita gente, devido a isso, tem adquirido o programa de sócio-torcedor do Botafogo. E tá certo, tá certo. Se você gosta de ir ao estádio todo jogo, e se você tem setor preferido, você tem que ser sócio-torcedor, né? Além das vantagens que cada grupo oferece, né? Cada plano do Camisa 7 oferece para você, tá? Então, parabéns ao torcedor do Botafogo. Eu acho que até domingo a gente chega a 30 mil sócios-torcedores. Isso é muito bom. E aí a marca não pode parar. Chegar a 40 mil, 50 mil e por aí vai, tá certo? As promessas foram cumpridas. O John Textor prometeu um time competitivo nessa primeira janela. Não é o time ideal, não é o time com aquela contratação de fechar o aeroporto. Nós não temos aquele grande craque que muda jogo. Na segunda janela, talvez isso aconteça, tá? Botafogo, na segunda janela, já tem alguns nomes praticamente fechados. Vai se abrir ao mercado. Tem goleiro para vir, tem meia para vir, tem atacante, tem lateral esquerdo. Enfim, não há um limite. Não há limite nesse universo do novo Botafogo. Mas as promessas estão sendo cumpridas. O Luiz Castro, que prometeu um time competitivo, mesmo com pouco tempo de treinamento, ele está conseguindo implantar essa mentalidade nos jogadores. A gente já falou sobre isso. E o torcedor, quando vê que a coisa está funcionando, ele vai lá e se associa. É isso. Todo mundo cumprindo o seu papel. Gente, o Barreto a gente já havia falado acerca da lesão do Barreto e o Canu também teve uma lesão detectada na coxa, tá? Óbvio que não vai jogar contra o Juventude, não sei o tempo de recuperação, mas eles já iniciaram o tratamento, tanto o Barreto quanto o Canu, né? A questão é que o momento é do Vitor Cuesta. Ele entra no início do jogo, mais ou menos ali no meio, né, do jogo, contra o Atlético Goianiense, no meio do primeiro tempo, e vai bem. O Vitor Cuesta vai bem. No ataque, tem uma boa subida, quase um gol. Na zaga não compromete, o Atlético Goianiense também não ameaça tanto. Formou uma boa dupla de zaga ali, à primeira vista, com o Sampaio. E nós havíamos dito, né, com a contratação do Cuesta, ele seria titular. A questão é que o Canu começou a jogar bem. O Canu fez 2 gols na quarta-feira passada. E aí bota aquela pulga boa, aquela pulga saudável atrás da orelha do treinador Luiz Castro, né? Mas o Vitor Cuesta está no momento dele. Agora é a hora da afirmação. Se ele esperava uma brecha, claro que nunca o atleta quer que o outro se machuque para que ele pegue vaga. Isso não acontece dentro de um elenco, ainda mais dentro de uma família. Esse Botafogo é uma família, o Luiz Castro fala muito isso. O Chay destacou isso, né? Até foi perguntado. Você agora começando no banco... Não existe vaidade, é todo mundo em busca de um objetivo só. O Luiz Castro está implantando isso na cabeça de todo mundo, que ninguém é melhor do que ninguém, que todos são importantes para o elenco, que ninguém tem titularidade garantida, né? Então, o Cuesta, esse é o momento de ele comprovar que é aquele grande zagueiro que foi no Internacional nas últimas temporadas, né? Inclusive na temporada passada, tá? Eu acho que ele tem condição de pegar essa vaga de titular e não largar mais. E aí o Canu brigaria por vaga, obviamente, com o Sampaio, com o próprio Cuesta, já que joga ali na esquerda improvisada há muito tempo, né? Mas o Canu teria que brigar aí com os outros zagueiros pela vaga de titular, porque acho que com Sampaio e Cuesta o Botafogo tem uma grande chance de se acertar. Agora, um campeonato longo, você pode ter lesão, num campeonato longo você tem suspensão, você tem expulsão, você tem muita coisa, né? Então é bom você ter 4 zagueiros, como o João Carli, o Sampaio, o Canu e o Vitor Cuesta, porque antigamente, né, gente, saiu o nosso zagueiro titular, vamos lá, saiu o Gabriel, entra quem? É um Deus nos acuda, né? No início do ano, machucava um, entrava quem? Puxa do sub-20. É sempre um problema, né? Agora, sai Canu, entra Vitor Cuesta. Ou seja, se lembram da última vez em que isso aconteceu? Jogador de um nível sai, entra um no nível até, para mim, superior. Acho o Vitor Cuesta um nível técnico superior ao do Canu, né? Então, assim, é um novo tempo, é tudo novo, né? E o torcedor tem que se acostumar com essa questão qualitativa e responder nas arquibancadas, tá certo? Então, Vitor, Canu, recupere-se. Vitor Cuesta, pega essa vaga, jogue demais, de preferência assuma aí o patronato dessa zaga alvinegra, o patrão. Vamos lá. Áudios do VAR. Última vez que eu vou falar sobre esse assunto do Atlético Goianiense, né? Fiz um vídeo curto sobre isso. Rodrigo Guarizo
também precisa assumir responsabilidade. Eu sei que a bomba vai toda para cima do Luiz Flávio de Oliveira, né, devido a um histórico, tá? Mas o Rodrigo Guarizo, ele mostrou total displicência, tá? Ele mostrou falta de boa vontade, porque simplesmente ele fala, segue a decisão do campo. Ninguém para os áudios. Vou pegar um lance, Botafogo e Palmeiras, 2020, o Botafogo abriu o placar, depois fez 2-0 com o gol do Caio Alexandre. É claro que naquele caso era impedimento, e nesse caso também é impedimento, mas devido a uma ação de um jogador que nem encosta na bola. E uma ação de um jogador que não está no campo de visão do goleiro. Ele vai na intenção de atacar a bola, mas não interfere no lance, porque ele não atrapalha o goleiro e não encosta na bola. Então ele não atrapalha o desvio, ele não atrapalha o rumo natural da bola. Ninguém parou para fazer aquelas análises de imagem, como fizeram Botafogo e Palmeiras. E o lance ajudou o Botafogo. 2-0 o Botafogo ali contra o Palmeiras. O placar foi 2-1. Mas naquele momento o VAR atuou da maneira como se deve atuar. Por que isso não aconteceu sob o comando do seu Rodrigo Guarizo? Essa é que é a questão que a gente tem que levantar. É o quê? Não é só imperícia, porque perícia ele tem, senão não seria o juiz ali do VAR. É falta de boa vontade e, de certa forma, uma displicência. O que ele estava fazendo ali? Ele não é o responsável pelo VAR, então ele tem que usar o tempo dele que ele está ali para operar as máquinas. O lance não demorou 1 minuto. Ninguém chegou a conferir. Então, assim, o áudio mostra total displicência. Total displicência. E eu espero que o Botafogo tome as atitudes cabíveis, porque agora prejudicar o Botafogo não é mais o antigo Botafogo, que tinha rabo entre as pernas com o CBF, com comissão de arbitragem, com o FERJ, com todo mundo. Esse Botafogo não tem rabo preso com ninguém, tá? Então precisa agir, tá certo? Luiz Gustavo, gente, a história aí de que Corinthians, Botafogo estariam interessados no meia Luiz Gustavo, que passou pelo Internacional e tal. Gente, olha só, um jogador de 34 anos, ele tem que estar jogando muita bola. Um jogador de 34 anos, ele tem que ser incontestável. Não é o caso do Luiz Gustavo, tá? Não é o caso do Luiz Gustavo. Não estou acompanhando a bola que ele está jogando, mas provavelmente não está jogando fino do futebol. Para chegar, para ser banco, porque ele não chega com titularidade absoluta. A posição do Luiz Gustavo talvez seja a posição mais rica do Botafogo no elenco. Você tem o Luiz Oyama, você tem o Patrick de Paula, você tem o Lucas Fernandes que faz essa posição, o Chá jogou improvisado nessa posição contra o Atlético Goianiense, você tem o Del Piage, você tem o Kaique. Para que você vai trazer o Luiz Gustavo com 34 anos? Então, assim, acho desnecessária. Se for para trazer um jogador mais velho para essa posição, tá? O Fernandinho também não gostaria, tá? Minha opinião é essa. Eu não gastaria dinheiro com o Fernandinho. Gastaria com outro jogador mais importante e que desequilibrasse mais, tá certo? Mas se tiver que gastar dinheiro com um jogador mais velho, que vem do exterior e tal, eu não investiria nem no Fernandinho e nem no Luiz Gustavo. São posições que o Botafogo está bem servido. O Botafogo precisa de outras posições, tá certo? Então, por isso que a gente não deu muita atenção a esse assunto. Gente, eu fico por aqui convidando vocês mais uma vez a se inscreverem lá no nosso Instagram. Sigam Gigante Glorioso Oficial, me sigam lá no Twitter, Michael Martins também. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Saudações alvinegras, fui!